Oi pessoal, eu sou o Ricardo e esse é o update número 28 no progresso da Starship. Começamos falando do complexo de lançamento. Depois do voo experimental de grande altitude do SN-11, o complexo de lançamento amanheceu mais uma vez sem a silhueta de uma Starship no horizonte. O primeiro comentário do Elon sobre o que aconteceu durante o pouso do SN-11 veio no dia 5 de abril. Ele começou dizendo que a fase de subida, transição para a horizontal e descida controlada pelos flaps foram normais. Porém, um pequeno vazamento de metano causou um incêndio no Raptor número 2, queimando algum componente aviônico no local. Isso fez com que a turbobomba de metano sofresse um hard start durante a manobra de pouso, resultando na explosão em pleno ar vista no update anterior. O termo hard start é usado para caracterizar a situação em que uma quantidade excessiva de combustível é introduzida na câmara de combustão, alterando a proporção da mistura dos propelentes e causando um aumento repentino de pressão. Esse cenário pode causar danos estruturais no motor ou até mesmo causar a destruição dele. O componente aviônico queimado no incêndio causado pelo vazamento foi provavelmente algum sensor, que fez com que o sistema que controla esse motor enviasse comandos incorretos durante a reignição para o pouso, causando o hard start que destruiu o motor e resultou na perda do veículo. O Elon termina dizendo que todas as formas possíveis desse problema acontecer vão ser consertadas nos próximos protótipos. Muita gente viu o SN-11 como um grande fracasso para a SpaceX, e questionou a decisão da empresa de ter feito o lançamento sobre a forte neblina que cobria Starbase naquele dia. Eu já enxergo esse voo de uma forma diferente. Ele revelou um modo de falha novo e particularmente catastrófico que até então a SpaceX desconhecia. Além disso, demonstrou que o veículo pode ser lançado em meio à névoa, uma característica que reduz o número de condições climáticas que são adversas ao lançamento. Refletindo um pouco sobre essa primeira geração de protótipos, do SN-8 até o SN-11, vimos que o perfil de descida e a manobra de pouso demonstrada por meio de simulações em anos anteriores não é tão maluca quanto aparentava. Essa série de protótipos, que já estava obsoleta antes mesmo do SN-10 voar, conseguiu executar quase todas as etapas do perfil, e sem dúvida coletou vários gigabytes de dados para a SpaceX. E embora nenhum deles tenha sobrevivido intacto, o que foi alcançado nesses voos experimentais é muito promissor para o futuro do programa. Acho que como parte dessa reflexão, também podemos comparar o progresso no que diz respeito à fabricação e montagem dos protótipos. De um lado temos o Mark I, o primeiro protótipo em escala real completo da Starship, em uma foto de setembro de 2019. Do outro temos o SN-15, o primeiro protótipo da segunda geração suborbital, em uma foto do dia 8 de abril. Reparem como o projeto do veículo mudou de forma significativa ao longo desse tempo, e que a qualidade das soldas e do método de fabricação dos anéis e demais seções evoluiu de forma exponencial, dando um aspecto muito mais sólido e robusto para a Starship. O novo simulador de empuxo foi levado para o complexo de lançamento no dia 3 de abril e instalado na plataforma suborbital A. Nessa foto podemos ver os 3 pontos de contato dele com o disco de propulsão da Starship e também os 3 pares de braços que se conectam com os suportes para os pistões hidráulicos do sistema de vetorização de empuxo dos motores. O SN-15 chegou no complexo de lançamento nas primeiras horas da tarde do dia 8 de abril e foi lentamente conduzido até a plataforma suborbital A, onde o simulador de empuxo já estava instalado e o guindaste Liebherr LR1600-2 aguardava para a operação de içamento. O içamento teve início por volta das 3h40 da tarde, e cerca de 30 minutos depois o SN-15 já estava posicionado sobre a plataforma de teste e lançamento. Os trabalhos continuaram noite adentro para garantir que o protótipo fique devidamente preso e conectado ao equipamento de suporte no solo antes do início da campanha de testes. Agora vamos falar das melhorias conhecidas e diferenças visíveis que o SN-15 tem em relação à geração anterior. Começamos pelos elementos externos que interligam o compartimento dos motores com os sistemas aviônicos de voo acima dos tanques. A principal mudança é a adição de uma nova linha de fluidos com diâmetro semelhante à linha de pressurização autógena do tanque de metano.
Ela parte da base da saia e vai até a região acima do domo superior. Esse ponto na base da saia é onde fica o sistema de desconexão rápido da Starship, mostrado nessa imagem aqui. Isso significa que essa linha é conectada diretamente com o equipamento de suporte no solo e é usada para suprir a parte superior do veículo com algum fluido. Outra mudança é a adição de uma grande antena de comunicação parabólica nesse ponto aqui, que deve complementar as outras antenas existentes de forma considerável para garantir que a transmissão de telemetria e possivelmente de vídeo fique estável durante todo o voo. Os novos suportes de içamento do nariz também são uma mudança importante, pois eles podem ser recolhidos para o interior do nariz, como podemos ver nessa foto aqui. Isso reduz as perturbações aerodinâmicas que os suportes antigos causavam, além de tornar mais fácil a instalação das placas do escudo de calor. O SN15 também incorpora o novo modelo de disco de propulsão visto nessa foto aqui, que tem como principal característica a externalização do encanamento de distribuição de metano, que antes ficava no interior do tanque de oxigênio. Essa mudança torna necessária a volta do simulador de empuxo, já que o projeto do novo disco precisa ser validado antes que os Raptors possam ser instalados. O novo disco de propulsão criou uma quebra de compatibilidade entre os modelos antigos e novos do motor. E isso significa que o SN15 vai receber Raptors mais novos e mais avançados que a geração anterior de protótipos. O SN15 é também o protótipo com a maior cobertura do escudo de calor já produzido até então, totalizando 829 placas instaladas em 7 regiões diferentes. A maior dela conta com 792 placas. Para quem quer ter uma ideia de como a Starship vai se parecer no futuro próximo, quando a cobertura for total, essa imagem do Bowen Cameron dá uma ideia da aparência final. As obras na plataforma orbital seguem avançando, com destaque para o progresso da torre de lançamento e integração. Em questão de algumas semanas, a base de concreto foi finalizada e a armação de ferro começou a ser envolvida em caixaria para a concretagem das paredes da estrutura. Em seguida, a armação subiu mais um nível, deixando evidente que os 4 pilares principais vão ser extremamente robustos devido ao número massivo de armação utilizado. A caixaria subiu então até o topo da armação e os lados da estrutura já começaram a receber concreto, um de cada vez. Em um formulário protocolado pela SpaceX com a Administração Federal de Aviação, tivemos acesso a mais informações sobre a estrutura da torre e tempo estimado de construção. A torre vai ter 142 metros de altura e vai ser construída com vigas de aço estrutural. O cronograma da construção tem a entrega prevista para o final de julho, ou seja, daqui a apenas 4 meses. Com base na estrutura em construção no local, essa imagem aqui demonstra como a torre já finalizada pode se parecer. O topo de cada um dos pilares da plataforma orbital já foi nivelado e removido, deixando a armação exposta e pronta para a próxima fase da construção, que pode já envolver a mesa de lançamento que vem sendo preparada no complexo de fabricação. Agora vamos falar do complexo de fabricação. Mostramos o SN15 já posicionado na plataforma suborbital A, mas faltou mostrar os passos finais da integração dele, que permitiu que isso acontecesse. O nariz foi finalizado no dia 31 de março, como podemos ver nessa imagem aqui, que mostra a integração com a seção da coifa. A instalação dos flaps traseiros foi feita nesse mesmo dia. As duas metades do SN15 foram então levadas para o interior do galpão alto, para que no dia 3 de abril a integração final fosse feita. 5 dias depois, todo o trabalho interno já havia sido concluído, e o SN15 já seguia em direção à rodovia estadual 4, com destino ao complexo de lançamento. Nessa imagem podemos ver um domo inferior do Super Heavy com todas as perfurações necessárias no disco de propulsão para alimentar os 8 motores Raptor do anel interno, além de 40 perfurações mais abaixo na curvatura do domo para alimentar os 20 Raptors do anel externo. Eu falei em detalhes sobre esse domo no update número 23, então corre lá para relembrar o que já sabemos sobre ele antes de continuar. Reparem que o número de enrijecedores internos é muito maior quando comparado a um domo inferior da Starship.
evidenciando a importância estrutural desse domo na transmissão da carga gerada pelos motores para o resto do veículo. Todas as 40 perfurações do anel externo também já foram reforçadas. E embora pareça muito cedo para vermos um domo capaz de suportar todos os 28 motores do Super Heavy, vale lembrar que o Elon disse recentemente em um tweet que o BN2 pode ser capaz de colocar uma Starship em órbita se eles tiverem um pouquinho de sorte durante a campanha de testes. Isso significa que o BN2 precisaria dos motores do anel externo, porque se a SpaceX tem um grau de confiança alto de que vai chegar até a órbita baixa da Terra, por que não levar algumas centenas de Starlinks de carona? Lembram desse domo inferior da Starship com os pontos de montagem para os motores RVAC que vimos no update número 26? Nessa foto aérea do RGV, podemos ver que um dos pontos de montagem recebeu essa estrutura bastante intrincada que deve fazer parte do suporte estrutural para a distribuição de carga do RVAC para o restante do veículo. Esse domo é apenas um protótipo exploratório que a SpaceX vem usando para entender qual a melhor forma de fabricar e instalar esses pontos de montagem, e isso fica evidente pelo uso de um disco de propulsão ultrapassado e pelas diversas perfurações ao longo da curvatura do domo. O recente progresso na prototipagem dos pontos de montagem para os RVACs é reforçado por essa imagem aqui do Gary Blair, que mostra o RVAC com o número de série 2 na plataforma de testes horizontal da SpaceX em McGregor, no Texas. De acordo com um tweet do Elon Musk, ele é uma versão nova e melhorada do RVAC mostrado pela SpaceX pela primeira vez em setembro de 2020. Na plataforma ao lado vemos um Raptor atmosférico sendo testado, de modo que fica fácil comparar a diferença de tamanho entre eles. Reparem também que o RVAC novo usa aquela mesma camada oxidada que confere um tom verde-oliva ao exterior do bocal, e que, ao que tudo indica, vai ser o visual padrão de todos os motores futuros. Eu não consigo conter a minha empolgação em ver tanto progresso acontecendo em direção aos protótipos orbitais do Super Heavy e da Starship. As próximas semanas e meses prometem muitas novidades e surpresas no caminho em direção ao primeiro teste integrado entre os dois veículos. Os prazos do Elon Musk são sempre muito aspiracionais e costumam atrasar, mas com o ritmo de trabalho da SpaceX em Starbase e todas as peças desse quebra-cabeça começando a aparecer, eu não descarto a possibilidade de um lançamento orbital até o fim do ano. O domo inferior do primeiro tanque das novas instalações de armazenamento foi concluído no dia 25 de março, como podemos ver nessa imagem, que mostra também uma espessa camada de enrijecedores no anel de baixo, que vai ser apoiado na base de concreto que mantém o tanque elevado em relação ao solo. Essa foto mostra a integração final desse tanque, que aconteceu no dia 26 de março. A parte final da preparação do tanque foi feita no interior do galpão médio. E finalmente, no dia 5 de abril, ele estava pronto para ser transportado para o complexo de lançamento. Reparem que o encanamento que desce ao longo da parede não segue reto até embaixo. Esse desvio em formato de C é chamado de lira e serve para compensar a dilatação térmica que o encanamento sofre durante a operação, que é bastante extrema quando se trabalha com um líquido criogênico. O transporte aconteceu na parte da tarde, e lentamente o tanque chegou até um dos suportes de concreto já finalizados nas instalações de armazenamento, onde o Liebherr 1600/2 já aguardava para o içamento. Com o primeiro tanque criogênico já seguro sobre a base de concreto, as novas instalações de armazenamento começam a ganhar corpo. Nas próximas semanas ele vai ganhar a companhia de outros 7 tanques iguais. Com 30 metros de altura e 9 metros de diâmetro cada um, é seguro afirmar que a linha do horizonte em Starbase nunca mais vai ser a mesma. As partes do guindaste aéreo do tipo ponte rolante, que agora ocupa o topo do galpão alto, começaram a chegar em Starbase no dia 17 de março. Nessa imagem do carro central dele, vemos que a capacidade é de até 180 toneladas. Mais partes desse guindaste foram entregues no dia 23, enquanto que o Liebherr LR 1600/2, que participou da integração final do Super Heavy BN1, içava as vigas que servem de apoio para o carro, que é o elemento do guindaste que se movimenta sobre as vigas e onde fica localizado o sistema de elevação. Nessa foto do Trevor Malman,
vemos o guindaste aéreo já montado. E esse é um passo importantíssimo para as operações no complexo de fabricação, pois dispensa o uso de um guindaste móvel nas operações de integração entre seções da Starship e principalmente do Super Heavy. Finalizamos com essa imagem do transporte do SN-15 para o complexo de lançamento, que tem um ar um tanto futurístico e que para mim representa muito bem todas as quebras de paradigma que o programa da Starship vem trazendo para a indústria. Por hoje é isso, pessoal. Deixem um like se gostaram e se inscrevam para não perder os próximos updates. Você também pode apoiar o Entrando em Órbita se tornando um membro, que te dá acesso a vários benefícios exclusivos. Um abraço e até logo!